e Isabel e mais 3 homens chegam. Alberto diz que ela está incomodando e pergunta o que ela quer dessa vez. Isabel revela que ele vai ter que acompanhar os agentes da Polícia Federal e que a Força Aérea encontrou o avião que levava os pertences dele. Dionísio arregala os olhos e um homem entrega um papel para Alberto. Alberto lê e Isabel diz que ele terá que comparecer na Polícia Federal. Ela então pergunta se ele quer ir por bem ou se ele prefere ir algemado. Dionísio diz que isso é um absurdo. Alberto pede calma e diz que eles entram lá fazendo esses tipos de acusações, mas que mesmo assim eles merecem uma resposta educada. Ele então diz que ele não tem nenhum avião e que na verdade pegou emprestado para entregar umas obras de arte de seu avô, e que ele não tem nenhuma fortuna e nem esse avião é dele, e que se foi utilizado para cometer um crime, ele não tem nada a ver com isso. Isabel pergunta de Dionísio, que diz que não tem mais idade para isso, e que ele só não fala asneiras porque ela pode acusar ele de desacato à autoridade. Ele ainda diz que essas acusações são muito sérias. Um dos agentes diz que Alberto tem que acompanhar eles e que eles têm algumas dúvidas a tirar. Alberto diz que faz o que precisar para acabar com essa palhaçada, mas que vai processar todos eles por danos morais. Ele então é levado pela polícia. Na delegacia, o piloto do avião que ia transportar as joias fica frente a frente com o delegado. Alberto também chega na sala e o delegado então pergunta se o piloto conhece Alberto Albuquerque e se foi ele quem deu o dinheiro para transportar aquela carga ilegal para fora do país. O piloto então se vira para trás, olha para a cara de Alberto, mas não diz nada. Alberto então já aparece na sua casa, dentro do escritório de Dionísio. O velho fica aliviado ao ver o neto e diz que bom que ele está lá, e revela que ele não sabia o que ele deveria fazer e nem a quem ele deveria recorrer. Ele ainda diz que achou que seu neto ia, mas Alberto interrompe o avô e pergunta se Dionísio achou que ele ia ficar detido na delegacia e não ia ver o sol tão cedo. Dionísio diz que é claro que sim, e pergunta como o neto conseguiu se livrar daqueles intrusos insuportáveis, vulgo tenente e policiais. Alberto revela que o piloto disse para a polícia que nunca tinha conhecido ele e fingiu que eles nunca tinham se encontrado. Dionísio pergunta como é que ele conseguiu isso. Alberto revela que ele vai ter que pagar uma pequena fortuna para a família do piloto por meio de Gonzalo e que ele vai conseguir contratar um bom advogado e o piloto vai pegar pouco tempo de prisão. Dionísio diz que já as joias dele, que ele conquistou com tanto sacrifício, não foram salvas. Alberto se senta e diz que infelizmente ele teve que dizer que nada daquilo era deles e que ele nunca tinha visto aquelas joias. Dionísio pergunta se o neto tem consciência do que ele fez. Alberto não responde e Dionísio diz que ele perdeu todas as suas joias, todas as suas relíquias e toda a sua fortuna. Alberto diz que a fortuna do avô está na empresa e não naquelas joias. Mas Dionísio bravo diz que isso já está indo longe demais e que tudo isso é por causa dessa caboclinha de Alberto e que Esther é a origem de todo o mal. E ainda que por causa de Alberto, ele perdeu todo o seu passado. Alberto pergunta o que o avô queria que ele fizesse e pergunta se o avô queria que ele dissesse que as joias eram dele. Alberto ainda diz que ele conseguiu agir para não ser reconhecido pelo piloto
e que ele, na verdade, deveria estar recebendo os parabéns do avô. Dionísio então dá os parabéns para o neto pelas bobagens que ele anda fazendo, uma atrás da outra, e tudo por causa daquela mulherzinha. Ele ainda pergunta se Alberto acha que tudo isso vale mesmo a pena. Depois, no dia seguinte, Isabel já aparece na sala da mansão de Dionísio, e Alberto vai dizendo que bom que eles finalmente devolveram os quadros que é por direito do avô dele. Isabel diz que os quadros foram investigados, que eles sabem que eles foram roubados na guerra e que os certificados apresentados para comprovar a compra dos quadros são falsos, mas que eles não conseguem ainda provar que eles foram falsificados por Dionísio. Dionísio diz que o importante é que devolveram os quadros dele, depois de todas essas acusações sem provas. Alberto diz a seu avô que é para tratar os tenentes como eles merecem, como pessoas que só cometeram um engano. Dionísio manda os policiais levarem os quadros para o escritório e sai da sala. Isabel diz que Alberto sabe muito bem que não houve nenhum engano. Alberto então pergunta se foi abuso ou invasão de privacidade. Isabel diz que não foi lá trocar ironias com ele. Guiomar aparece perguntando o que está acontecendo ali. Alberto explica a situação e diz que foi só um mal-entendido. Isabel diz que eles já fizeram o trabalho deles e sai da casa. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Na escola, Lipe e Marizé chegam e Lipe fica meio que se escondendo atrás de sua irmã para que Mateus não veja ele. Marizé então vai conversar com as suas amigas e Lipe já vê Mateus descendo as escadas. Lipe então avisa sua irmã que ele vai ao banheiro e que ela pode ir indo para sua sala. Marizé então, que já sabe que Mateus está fazendo alguma coisa para o seu irmão, mas que ainda não sabe o que é, fica encarando o menino de longe. O sinal do colégio toca e todos os alunos começam a ir para suas salas, menos Mateus. Ele então já aparece no banheiro da escola perguntando cadê Lipe e diz que sabe que ele está lá. Lipe fica dentro de uma das cabines em silêncio com muito medo. Mateus começa a falar para ele aparecer por bem, porque senão as coisas vão ser piores para ele. Lipe não fala nada e Mateus diz que vai pegar Lipe e começa a abrir a porta das cabines uma a uma. Ele então vai dizendo que não adianta Lipe tentar escapar, porque uma hora ele vai pegar, e chama ele de mané, otário e frouxo. Ele ainda diz que não adianta Lipe se esconder ali, nem no banheiro e nem na barra da saia da irmã dele, e que agora ele vai pegar. Ele então vai tentar abrir a última porta, que é a que Lipe está, mas a porta está trancada, e Mateus diz que pegou ele. Ele então pergunta se Lipe vai sair por bem ou se ele vai ter que arrombar a porta. Lipe encolhe suas pernas para não ser visto e fica com muito medo, e não responde à pergunta do valentão. Ele então diz que vai contar até 3 para arrombar. Ele começa a contar e quando chega no 3, um inspetor chega falando o nome dele e perguntando o que ele está fazendo ali, porque a aula dele já começou. Mateus pede desculpas e diz que ele estava muito apertado para ir no banheiro, mas que ele já está indo para a aula. O inspetor manda ele ir rápido,
porque a turma dele inteira já está lá. Lipe, dentro da cabine, fica aliviado. Mateus pede desculpas e com a cabeça baixa ele sai do banheiro. O inspetor sai logo atrás, mas Lipe fica paralisado na mesma posição. Agora, aproveita e me conta se você acha que Alberto e Dionísio vão ser pegos e ficarem presos pelo resto da vida, ou se eles vão conseguir se safar no final da novela. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Carol e Lino chegam na casa de Carol e Lino fica apreensivo pelo que Carol tem para falar de tão sério. Carol então diz que não sabe nem como dizer. Lino fala para ela falar logo e pergunta se ela recebeu uma notícia ruim e pergunta se foi alguma coisa no computador. Carol diz que infelizmente sim. Lino pergunta se é sobre a mãe dele. Carol diz que ele vai ter que ser forte para dar o apoio aos irmãos dele e eles três segurarem a barra para Dona Veridiana. Lino fala para ela não dizer uma coisa dessa e pergunta se sua mãe bateu as botas. Carol diz que faz uns 3 anos, parece. Lino fica muito emocionado e Carol diz que ela não queria dar essa notícia. Lino pergunta como ela ficou sabendo e quem falou isso para ela. Carol revela que foi o marido de Maria Adília. Lino fica sem entender e Carol diz que é um homem que ela foi casada logo depois que ela fugiu de lá. Lino, balançando a cabeça negativamente, diz que ele quer ver e pede para Carol mostrar. Carol então pega o seu notebook e começa a mostrar um vídeo de um homem que vai dizendo que ele foi casado com Maria Adília até o dia em que ela perdeu a vida e que isso faz uns 3 anos. Lino fica chocado e o homem vai dizendo que o tempo em que eles foram casados, ele sempre quis conhecer a família dela, mas que ela nunca nem falava de seu passado e nem de sua família. Ele ainda diz que ele só sabia que ela tinha saído do Nordeste fugida e que da família dela ele só descobriu agora, por acaso, por causa dessa mensagem na internet. Ele ainda diz que é uma pena que ela não esteja mais entre eles e que se foi por causa de uma doença e que ela era uma mulher muito alegre. Lino fica emocionado e Carol diz que é para ele não ter vergonha de chorar, afinal é a mãe dele. Lino diz que não está chorando e que Carol mesmo falou que ele vai ter que ser forte e que vai ser ele que vai ter que dar a notícia para os irmãos e para Veridiana. Carol diz que ela vai lá com ele, mas Lino fica se perguntando como ele vai contar isso para sua avó, um ex-funcionário das Salinas da sua empresa. Os dois sentados numa mesa em um bar e Silvestre vai dizendo que ele trabalhou nas Salinas a sua vida toda e que tem que ser grato a Alberto e a Dionísio e que esse trabalho deu sustento à família dele. Alberto diz que mesmo com essa gratidão toda dele, ele não hesitou em ir trabalhar para Cassiano. Logo, eles que consideravam o Silvestre um funcionário exemplar. Silvestre diz que não é isso e revela que ele precisou do dinheiro do fundo de garantia, porque ele tem uma sogra doente, que precisa de remédios caros e que Cassiano também paga melhor. Alberto diz que daqui a um tempo o FGTS vai acabar e que sabe que o dinheiro que Cassiano paga não é tão bom assim. Ele então pergunta se a saúde da sua sogra não melhorar, é com o dinheiro que Cassiano paga que ele pretende resolver a situação. Silvestre nega e diz que o dinheiro já está acabando, que o tratamento é caro e que ele não sabe mais o que fazer. Alberto diz que lembra do seu avô falando
que quando Silvestre foi pedir emprego na empresa deles, ele não foi aceito, porque ele teve um problema em outro estado. Alberto continua dizendo que esse problema foi uma briga que resultou em um falecimento, mas que Dionísio interferiu e Silvestre acabou conseguindo o emprego. Alberto ainda pergunta se ele está mentindo. Silvestre diz que foi em legítima defesa e que isso já faz muito tempo. Alberto diz que seu avô estava completamente certo em apostar em Silvestre e revela que Silvestre, sendo um funcionário exemplar, ele devia voltar a trabalhar nas Salinas, mas com outro cargo, um cargo de supervisor, ganhando um salário bom e ainda ele vai receber uma bela bonificação e uma boa quantia em dinheiro. Silvestre diz que achou que Alberto ia cobrar ele por estar trabalhando na mina de Cassiano. Alberto pergunta quem é ele para cobrar alguma coisa de alguém e diz que na verdade é muito pelo contrário, e ele foi fazer uma proposta para Silvestre. Alberto então pergunta se Silvestre aceita. Silvestre diz que é claro que ele aceita. Alberto diz que só tem um problema e que foi por isso que ele lembrou todo esse passado de Silvestre. Alberto então revela que esse acordo só vai valer se Silvestre fizer um servicinho para ele e que quer ver se Silvestre é capaz de voltar nos velhos tempos. Silvestre aparece na mina, que já está sem ninguém, e ele fica iluminando as coisas apenas com um lampião. Ele então tira de uma mochila uma bomba e coloca dentro da mina. Logo depois, ele coloca umas pedras em voltas para esconder e logo depois sai. No dia seguinte, ainda na mina, os funcionários vão trabalhando junto de Cassiano, que fica fiscalizando eles. Silvestre também está presente na mina, mas ele fica bem nervoso e começa a ter uma respiração ofegante. Ele então olha para o controle que ele está segurando e sai da mina. Enquanto isso, todos vão trabalhando, mas de repente acontece uma explosão dentro da mina. Com a explosão, alguns funcionários conseguem fugir, mas Cassiano, que estava bem perto da bomba, acaba ficando preso, desacordado nos escombros que a explosão causou. Do lado de fora, Duque chega na mina num bug e vê os funcionários todos lá fora. Ele então não vê Cassiano e corre para dentro da mina para salvar o amado de Esther. Outros funcionários também entram e dizem que Cassiano estava perto da explosão. Duque diz que vai até lá e fica chamando pelo amigo, mas os funcionários ficam puxando ele e dizem para eles irem embora, porque ali está caindo tudo. Depois de um tempo, do lado de fora, a ambulância já está prestando socorros para os funcionários feridos e os tenentes também chegam junto de Amaralina. Logo depois, chega Esther, que já ficou sabendo da notícia e está muito nervosa. Ela sai do carro e os tenentes, Duque e Amaralina, correm para falar com ela. Esther então pergunta se já acharam o Cassiano. Isabel responde que ainda não. Amaralina então tenta consolar a loira dizendo que eles vão encontrar o Cassiano e que ele já passou por coisas muito piores. Rodrigo diz que eles têm que ter pensamentos positivos e que eles vão encontrar o Cassiano com vida. Esther diz que Deus ouça ele, porque ela não consegue parar de pensar no pior. O comandante então chega dizendo que eles encontraram o Cassiano. Esther pergunta como o amado está e manda o comandante dizer a verdade. O comandante revela que Cassiano está inconsciente e que, segundo os médicos, ele não está nada bem. Os paramédicos então aparecem com Cassiano em uma maca e Esther vai indo atrás chorando muito e dizendo que é para Cassiano não deixar ela sozinha. Ele vai sendo colocado na ambulância e Duque vai dizendo que a Amaralina tem razão e que Cassiano é forte e que não vai ser dessa vez. A ambulância então
corre para o hospital. Já no hospital, o doutor aparece e diz que Cassiano vai precisar fazer uma cirurgia de emergência para a retirada do baço e que eles não podem perder tempo. Ele então revela que para isso eles precisam de uma transfusão de sangue. Amadeu pergunta qual é o tipo de sangue do Cassiano. O médico então diz que é AB negativo e que esse é um tipo extremamente raro e que eles não têm no banco de sangue. Rodrigo então diz que ele é AB negativo e que pode doar. O médico diz que é ótimo. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!